Sabe qual foi a primeira taxa Selic em 2003, quando assumiu o Banco Central Henrique Meirelles, recém-nomeado pelo novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva? 26,50%. E olha, foi assim porque aumentou. Armínio Fraga havia entregue a Selic com 25%. Havia muita insegurança na economia sobre como Lula ia conduzir a política. O ano de 2002, da eleição, começou com a Selic em 19%. Aí veio pressão inflacionária, subiu. De onde veio a pressão inflacionária? Muita gente tinha medo de como Lula conduziria a economia. A taxa no final do governo FH chegou nos 25%. Meirelles entrou no BC, a primeira coisa que fez foi subir mais e mais. Mas aos poucos os meses foram passando, o governo foi garantindo que não ia surpreender ninguém, que seria previsível, que cuidaria das contas. Antônio Palocci, ele era de uma tranquilidade, conversava com todo mundo. O juro foi baixando. Em 2004 chegou a 16%. Naquela época, o presidente da República podia mudar o presidente do Banco Central quando quisesse. Lula nunca mexeu em Meirelles. Ele chegou ao fim do seu primeiro mandato celebrando que havia conseguido baixar os juros. Chegou a 13,25%. Uma conquista. Agora Lula ataca de forma inclemente o presidente do Banco Central porque a Selic está em 13,75%. Praticamente o mesmo nível do menor ponto no seu primeiro mandato. Uma época que ele tinha muito mais controle sobre os sobes e desces desse número. Hoje ele não tem mais. O Banco Central, o BC é independente. A gente pode ter essa conversa de duas maneiras, tá? Uma é discutir o mérito. Aí a gente vai terminar numa briga entre economistas ortodoxos do mainstream e os heterodoxos. Vai entrar numa discussão se o mercado se comove com fome ou se o problema dos empresários é ganância. Ou a gente pode ter uma conversa sobre outro ângulo que é bem mais interessante. Qual o objetivo político de Lula? O que quer o presidente? Porque, olha, baixar o juro, isso não é, porque não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Vamos conversar? Pois é, a gente precisa conversar. Ao invés de cancelar, conversar. Ao invés de ofender, argumentar. Ao invés de cortar relações, buscar o diálogo. Tudo isso é muito difícil no lugar em que estamos, mas é isso, né? O Brasil está dividido. O que a gente faz aqui no meio é isso, trazer argumentos, provocar conversas, buscar encontros com quem pensa diferente. Nem entre nós mesmos, aqui no grupo da firma, nós concordamos. Porque a ideia de democracia, ela não é que todo mundo vai concordar, é que nós vamos discordar e a gente toma um chopp juntos, com um café. O meio vive das suas assinaturas, R$ 10 por mês. Vá, assina. É isso que nos permite continuar esse trabalho aqui. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Esse juro de 13,75% tá alto? Sim, tá. Mas não é por bolsonarismo do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A taxa vinha crescendo todo o primeiro semestre do ano passado e chegou nesses 13,75% em agosto. Para o Bolsonaro, em plena campanha presidencial, era o pior momento do mundo para ter uma taxa alta. E não, a taxa não caiu desde então, mas é evidente que a decisão não tem rigorosamente nada a ver com simpatia ideológica ou não pelo atual ocupante ou anterior do Planalto. Os princípios que o Banco Central brasileiro estão seguindo não são princípios diferentes de outros bancos centrais. Nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, no Chile, na Argentina. Sabe qual o juro do BC argentino? 75%. Por que bancos centrais mexem assim no juro? Para impedir que a inflação suba, principalmente por causa disso. Todos os dias, milhões de compras e vendas acontecem na economia brasileira. Quando a economia está acelerada, mais compras e vendas. Quando está desacelerada, menos. Uma das coisas que aprendemos nas últimas décadas é que manter a quantidade de dinheiro circulando equilibrada é importante. Moeda mesmo, tá? Se tem muita moeda circulando na economia, as coisas começam a subir de preço, inflação. Então existe um equilíbrio sutil
e isso não é uma conta que seja possível fazer com exatidão, tá? Um equilíbrio da quantidade de moeda circulando de acordo com o ritmo de crescimento e decrescimento da economia. Essa taxa de juro básica da economia, o que a gente chama de taxa Selic, é quanto o Banco Central paga em juros para tomar dinheiro emprestado. Todo dia o Itaú, o Bradesco, o Santander, todos os bancos têm de tomar a decisão sobre se é mais negócio emprestar dinheiro para o Tesouro Brasileiro ou para empresas e pessoas. Se o juro está alto, eles, os bancos, podem achar mais negócio emprestar ao Estado brasileiro. Se o juro é baixo, melhor emprestar para outros. Vocês entenderam o mecanismo, né? Se o Banco Central sobe os juros, bancos, empresas e pessoas emprestam dinheiro para o Brasil. E, portanto, menos moeda circula na economia. Se ele desce os juros, não há incentivo para dar esse dinheiro ao governo. Então, mais dinheiro sobra e circula. Quando existe equilíbrio na quantidade de moeda circulando, a inflação é controlada. E esse é sempre um jogo de aproximação. Bancos centrais não fazem quedas e subidas bruscas, porque o seu objetivo é sempre dar muito espaço para quem está na economia se planejar. O BC sempre divulga uma ata explicando por que acha que a economia está melhor ou pior, quais os critérios que seguiu para se movimentar. Agora, não é só a inflação, tá? Existe outro aspecto importante que é o mundo. O Banco Central está sempre preocupado em evitar que dinheiro demais saia do país. Então, se o Banco Central Europeu ou o Fed, que é o BC dos Estados Unidos, estão com juros muito altos, isso vira um jogo. A economia americana, a economia europeia, as duas são bem mais fortes que a economia brasileira. Não tem investimento seguro no nível de emprestar para o Tesouro americano ou europeu. Aí, para o Brasil competir e manter dinheiro aqui, bem, tem que pagar mais. Aí não tem jeito. Eles lá fora estão puxando os juros para cima, o Banco Central brasileiro puxa os juros aqui mais para cima. Se não faz isso, mais dinheiro sai do Brasil. Esse raciocínio, como eu disse, é o raciocínio que move o Banco Central aqui e em qualquer lugar. É como funciona. Claro que isso não é unânime. Há economistas que dizem que inflação não é um problema. Há economistas que dizem que é possível apostar que o país vai crescer, portanto que a economia vai acelerar e aí dá para fazer uma conta de chegada. Não vai gerar inflação porque ali no futuro a economia estará mais acelerada, vai estar melhor. Mas esse não é o mainstream do pensamento econômico e quem trabalha em bancos centrais costuma seguir o mainstream. Em 2012, início do governo Dilma, a presidente colocou Alexandre Tombini no comando do BC. Ele acreditava que os juros estavam altos demais. Tombou eles. Foram a 7,25% ao ano, o menor patamar da história. O governo Dilma apostava que ia estimular a economia. A inflação disparou nos anos seguintes. Quando Tombini deixou o cargo, a Selic já estava em 14,25%. Pois é, mais do que hoje. A experiência do governo Dilma deu muito errado. Agora, taxa de juros alta tem consequências. Uma é que a inflação cai. Outra é que investir no Brasil fica mais caro. A economia retrai. É claro que Lula está preocupado com o fato de que a taxa de juros dificulta que o país cresça. Todo mundo está. Todo mundo quer uma taxa de juros mais baixa. Só que não é só o Brasil. O mundo todo está com juros altos e a taxa brasileira não é nem de longe a mais alta do mundo. Tampouco está num ponto irrazoável de acordo com o histórico da nossa economia. O que pode mudar isso? Bem, Lula sabe. Sabe porque ele próprio cuidou disso da última vez em que foi presidente. As pessoas gastam dinheiro e a economia anda quando elas estão tranquilas a respeito do futuro. E não gastam quando estão inseguras. Isso vale para mim, vale para você e vale também para os grandes investidores. Aí é importante separar dois grupos que parecem muito similares, mas são muito diferentes, tá? Empresários de um lado, o mercado financeiro no outro. O empresário tem uma fábrica, tem uma lógica, ele ganha o seu dinheiro fazendo coisas ou vendendo coisas. O mercado financeiro é diferente, o mercado financeiro trabalha com dinheiro, bota dinheiro num lugar querendo daqui a um tempo fazer um lucro grande. Onde que ele põe dinheiro? Olha, pode ser nesses títulos do Tesouro Direto. Pode ser em moeda, dólar, euro. Pode ser em ações de uma empresa. Tem transações as mais complexas.
Sabe por que a diferença entre empresário e mercado financeiro é importante? Porque os seus interesses são muitas vezes diferentes. Vê, por exemplo, a ideia de um BN10, que empresta dinheiro a juro baixo para empresas brasileiras crescerem. Bancos de desenvolvimento, em geral, eles trabalham assim. Economistas, como o atual presidente do BN10, Aloysio Mercadante, acreditam que o Estado deve trabalhar para erguer setores inteiros da indústria, delimitar mesmo a vocação do país e pagar para que pedaços da economia fiquem fortes. Eles não acreditam que a economia solta de amarras cresce por conta própria. Olha, muitos empresários gostam desse modelo do Mercadante, é claro que gostam. O dinheiro vai para eles. Quem trabalha no mercado financeiro é que não costuma gostar tanto disso. O presidente Lula tem feito críticas ao Banco Central, ao mercado financeiro e aos empresários. Contra o Banco Central, sua queixa é de que os juros estão altos. Contra empresários é porque são gananciosos e só exploram os trabalhadores. E, por fim, contra o mercado financeiro, as críticas são várias. Por exemplo, que não reclamavam de Bolsonaro, que quando o governo quer combater fome, o mercado fica histérico, mas quando as lojas americanas sofrem uma fraude, nada acontece. Os papéis da Americanas despencaram, tá? Enfim. O presidente tem todo o direito de criticar a política do Banco Central. As críticas só têm um resultado. Quem concorda com o presidente fica todo animado e diz, isso aí! De resto, nada muda. Enquanto a economia estiver como está, o BC vai manter o juro onde está. Foi assim com o Bolsonaro, é assim com Lula. A gente pode chamar quem trabalha no mercado financeiro de várias coisas. Especuladores, rentistas, tem um monte de nome feio. Mas são pessoas que têm um trabalho que é fazer render dinheiro. Elas têm ideologia? Tem. Tem um monte de bolsonarista no mercado? Tem. Mas no fim do dia, o que faz alguém subir na vida trabalhando no mercado financeiro é uma coisa só. Conseguir retornos mais altos para o dinheiro que investe do que o sujeito da baia ao lado. Quando a bolsa cai e o dólar sobe, o que aconteceu? Naquele dia, muito dinheiro foi tirado da bolsa e muito dólar foi comprado. Ou seja, naquele dia, quem trabalha no mercado financeiro chegou à conclusão de que é mais negócio investir seu dinheiro fora do Brasil do que dentro do Brasil. Católicos acreditam que lucro é pecado, jogo jogado. Marxistas acreditam que quem controla os meios de produção explora o trabalho das pessoas. Tudo certo. Mas um dia após o outro, o mercado financeiro serve para fazer dinheiro render. E o Brasil é uma democracia liberal com economia de mercado. O país é assim porque a Constituição de 1988 determinou que o país é assim. Então há um mercado financeiro. Os países mais ricos têm mercados financeiros vastos. Quanto mais gente com dinheiro na mão para investir no que dá retorno alto, mais forte é a economia, menos gente pobre tem na nação. E todo dia, quem trabalha no mercado tem uma só missão. Onde vou colocar meu dinheiro para render mais? Enquanto houver desconfiança sobre como vai a economia do Brasil, mais pessoas chegarão à conclusão de que é melhor deixar pelo menos parte desse dinheiro fora do país. Investir em outro país. Lula pode xingar. São pessoas sem coração. São pessoas sem sensibilidade social. São pessoas o que o presidente quiser. Não é só ele que pode xingar não, tá? Todo mundo pode. Os ricos não querem o bem do Brasil, só pensam no bolso deles. E xingando ou elogiando, o trabalho das pessoas que estão ali operando no mercado vai continuar sendo rigorosamente o mesmo. Onde vou investir meu dinheiro hoje para ter algum ganho? Vale para todo mundo que investe. O diretorzão no comando da mesa do Itaú e o pai de família de classe média com R$1.000 sobrando no mês pensando como fazer para ganhar um pouquinho. Xingar não vai fazer o mercado virar obra de caridade. Xingar também não fará a diretoria do Banco Central adotar o credo dos economistas da Unicamp. Mas isso não quer dizer que xingar não tenha resultado, porque tem. Lula está passando uma mensagem clara: responsabilidade fiscal não é prioridade do governo. Vejam, ele é o presidente da República, foi eleito pela maioria dos brasileiros. Ele pode estabelecer suas prioridades. Responsabilidade fiscal quer dizer que o governo não vai gastar mais do que arrecada. Se gasta mais do que ganha, como um governo se vira? Criando dinheiro. A Casa da Moeda está aí para isso.
Hoje é no computador, mas enfim. Mais moeda entra em circulação, o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juro para reequilibrar a quantidade de moeda na economia. Quando investidores tiram dinheiro do Brasil, não estão tirando porque acham que não tem de terminar com fome, não tem de investir em programas sociais. Estão tirando porque acham que, além disso, o governo vai gastar em diversas outras coisas e, no final, pode terminar gastando mais do que arrecadou. Nesse ponto, desenvolvimentistas dirão que não tem problema se o país crescer. E liberais argumentarão que sua experiência nos últimos 70 anos é de que a promessa de crescimento é sempre voo de galinha. Gasta um monte, naquele momento dá uma crescida, aí vira estagnação econômica e inflação galopante. Alguns de vocês vão estar de um lado desse debate, outros vão estar de outro, mas isso não resolve a questão realmente importante para nós aqui. O que Lula quer? Qual o objetivo político dele? O objetivo político de Lula não é fazer com que o mercado vire outra coisa, porque não vai acontecer e ele sabe disso. O objetivo, muito menos, é conseguir diminuir a taxa de juro. Não vai acontecer através de discursos, vai acontecer por gestos. Se a reforma tributária passar, se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentar um plano de equilíbrio fiscal que convença, essas coisas. Aí as pessoas que investem confiam mais que a economia brasileira pode crescer e a taxa pode cair. Claro, quem é torcida, torcida é, tá? Viva Lula! Mas Lula não é torcedor. Lula é político. Políticos fazem cálculos políticos. Ele precisa estar na expectativa de ganhar alguma coisa. Se não vai mudar o mercado, nem diminuir a taxa de juro, o que pode ser? Bem, dá para a gente traçar algumas hipóteses. A primeira é assumir a pauta. Isso claramente Lula conseguiu nos últimos dias. Ele é presidente da República e passamos o último mês falando do ex-presidente. Como político no cargo em que está, Lula precisa estar no centro do palco. Precisa ter a capacidade de botar o país para falar sobre temas que interessam a ele. Suas falas têm um custo, afinal, deixam a economia mais instável. Mas há um ganho. As manchetes voltam a ter Lula como protagonista. A segunda possibilidade, a segunda hipótese, é apontar um culpado. Olha, Lula passou o seu primeiro mandato dizendo que recebeu uma herança maldita. Isso não é verdade. Fernando Henrique governou sob um cenário internacional muito adverso, mas entregou ao sucessor a economia mais arrumada que jamais um presidente da República recebeu no Brasil. Não é exagero. Coisas as mais básicas, como ter uma noção de quanto que o governo tem a receber e quanto deve, nem isso dava para saber claramente antes de o governo Fernando Henrique passar. Com a casa em ordem, Lula fez um bocado, até porque, embora falasse de herança maldita, aproveitou muito bem a organização que recebeu. Só que agora é diferente. O governo Bolsonaro desestruturou o país num nível ímpar. Desmontou um grande pedaço do Estado. Deve ter esqueletos que não acabam mais dentro de incontáveis armários na esplanada dos ministérios. É muita coisa para fazer em 4 anos. O cenário econômico lá fora não é bom. Não é à toa que os juros estão altos por toda parte. Então o que Lula pode estar fazendo também é acusando agora para, se der tudo errado, depois poder dizer, foram eles, eu bem que tentei. Há uma terceira possibilidade, a de que Lula esteja tentando levantar um debate público, que é questionar os critérios do Banco Central. Tudo certo. Mas se o objetivo é esse, o jeito é muito torto, tá? No mundo ditado pelas redes sociais, imediatamente as posições ficam cristalizadas, nós contra eles. Vira guerra entre dois grupos e nenhum arreda o pé. O debate não pode vir por xingamentos, ele tem de vir por argumentos. É bem mais complicado fazer debate público no tempo da internet. A partir daí, a gente tem de cogitar uma última hipótese. Em um mês de governo, Lula levantou 2 polêmicas conscientemente. Uma é chamar o impeachment de 2016 de golpe de Estado. Outra é bater no mercado e no Banco Central. Não é só que essas 2 mensagens sejam divisivas, é mais do que isso, tá? Embora ele fale de um governo de frente ampla, ele sabe que nesses 2 temas em particular, só um grupo fica ao lado dele, a esquerda. Mas olha, como quem é de esquerda vibra, tá?
Lula pode estar fazendo política de rede social. Só quer falar com seus torcedores e ninguém mais. Porque, afinal, ele só está escolhendo temas que vão dividir os brasileiros entre esquerda de um lado e todo o resto do outro. Pois é, pode ser uma tática de apostar na divisão do Brasil mesmo. Na boa, eu espero que não. A única coisa clara é que Lula pode não ter conquistado rigorosamente nada do ponto de vista prático, mas conseguiu animar a militância, mobilizou quem está disposto a defendê-lo nas redes, está em campanha. Bem, os problemas reais do Brasil continuam de pé. Temos golpistas entre nós, um genocídio em Roraima, um exército insubordinado, o Congresso dominado pelo fisiologismo como nunca, gente com fome e uma economia andando de lado. No período democrático, nunca os desafios para um presidente só foram tão grandes. Tem brigas, sabe, que geram muito atrito, muito calor e não resolvem nada.